Olá, me chamo Gisele e nós vamos trabalhar hoje sobre o livro Debates Contemporâneos na Área da Linguagem, Diversidade e Multiculturalismo, organizado pela escritora Cibele Krause-Lenk, Cristiane Malinowski Pianarangelo e Luciene Treinfol da Costa. Nós vamos trabalhar 3 tópicos: os parâmetros linguísticos, a morfologia da língua de sinais e a construção sintática de Libras. Nos parâmetros linguísticos, nós vamos trabalhar sobre dialogismo do círculo de Bakhtin. Ancoramos-nos na proposta de uma análise estilístico-sociológica, pronunciada por Bakhtin em discurso no romance, a partir da qual forma e o conteúdo são indivíduos no discurso concebido como fenômeno social. A linguagem da vida cotidiana, a cultura e as práticas sociais podem ser traduzidas para o romance, de modo que o arranjo de vozes que compõem os discursos, os narradores, personagens, heróis, diversas vozes sociais são agenciadas, correlacionadas a formas nexo entre si. Então, tudo que está escrito no círculo de Bakhtin, ele quer colocar que a sua escrita está acontecendo conforme a sociedade. Então, tudo aquilo que ele vai escrevendo, tudo à sua volta tem a ver com a sua escrita. E um dos exemplos que é citado nesse livro é o multiculturalismo no todo do enunciado de mulheres empilhadas, cuja panorâmica sociológica ampla e singularidade estética desnudam o caos entre a alternamente e intolerável da violência contra a mulher no Brasil. Então, em Mulheres Empilhadas, numa narrativa desconcertante e também poderosa, a escritora Patrícia Mello alça ao papel de protagonista uma advogada corajosa, não nomeada, marcada pelo trauma de infância de ter a mãe vítima do feminicídio, praticado pelo seu próprio pai. Então ela coloca assim: ter uma mãe que foi assassinada era talvez a minha identidade secreta, era o buraco negro da minha existência. Então, colocar isso na escrita para que o leitor consiga entender e também ver a veracidade dos fatos, é isso que o Bakhtin também coloca nas entrelinhas, para que as pessoas consigam entender o que a escritora quer colocar. Então, o romance assim é construído de mosaicos, cujo efeito estilístico comparacional é problematizar a abrangência social do tema, de modo a denunciar não apenas os crimes cometidos contra as mulheres, como também as falhas do sistema judiciário brasileiro, que dão respaldo à impunidade dos assassinos, sobretudo os oriundos da elite econômica. Então, outro assunto, além da questão do feminicídio contra o próprio pai, né, como esse que ela coloca, ela também coloca o outro que foi de uma índia, uma adolescente índia, né, que a avó pediu para ela lá no meio da floresta, a avó pediu para ela ir atrás de um chá para ela, e nisso os fazendeiros, os filhos dos fazendeiros que estavam ali, acabaram assassinando ela e jogando ela no rio. E eles encontraram ela de uma forma muito, muito constrangedora. Então, a forma como que ela escreveu, colocou todos esses fatos no livro, faz com que as pessoas consigam entender como que a sociedade está envolvida nessa questão de discriminalidade e principalmente no feminicídio das mulheres.
Os jargões, os xingamentos e os impropérios trazem vida ao discurso, de modo que as relações sociais, representadas a partir do chão das vivências, saltam na obra. Então, conforme ela vai colocando os palavrões mesmo, ela coloca os palavrões e o ponto. É diferente de uma linguagem, um discurso discorrido, uma escrita. Ela escreve de forma assim para a pessoa entender mesmo que é um xingamento que o agressor faz com a vítima. Então, os dois pontos de vista se encontram para a compreensão sociológica e material desse romance, que nasce e se exterioriza orientado pelas circunstâncias nas quais as mulheres de todas as idades, de todas as raças, de todas as classes sociais morrem todos os dias. E outro aspecto de linguagem é no curta-metragem de Flutuar. No decorrer do filme, o envolver o aprisionamento do personagem do pai aos julgamentos sociais até o momento da conquista de sua libertação pessoal e, por consequência, de seu filho em relação à sociedade, seus valores determinados sobre as pessoas que a apresentam distintas das demais. Então, esse filme traz o filho, que ele tem essa capacidade de flutuar, e o pai descobre, quando descobre, ele esconde da sociedade, esconde seus vizinhos. Então, ele coloca uma roupa de touca, que assim ele fica com os pés no chão. E a maior vergonha dele é quando leva ele pro parque, que ele quer ir no parque e o pai dele não consegue deixar ele livre para ficar à vontade com essa capacidade que ele tem. E aos poucos o pai dele consegue, dentro dele, sair dessa forma isolada e clausurada para uma libertação em que emerge a aceitação da vida paterna e a aceitação da heterogeneidade intrínseca às relações sociais. Então, de viver aquilo que é próprio do filho e não deixar que as relações sociais intervenham na sua vida particular com o seu filho. Então, as três linguagens que a gente colocou aqui está dentro do círculo de Bakhtin, que fala da importância da linguagem, principalmente na escrita. E o segundo ponto é a morfologia da língua de sinais. A linguagem dos sinais, entre outras denominações equivocadas apesar de todos os esforços, desconstruir essas nomenclaturas e comprovar que a língua de sinais é uma língua que expressa todos os níveis linguísticos, assim como as demais línguas. Assim como tem língua de sinais americana, língua de sinais francesa na França, língua de sinais mexicana no México, língua de sinais colombiana na Colômbia, língua de sinais argentina na Argentina e assim por diante, por concordarmos com os argumentos do escritor Coppola e Rafael. Neste texto utilizaremos a terminologia língua de sinais brasileira. No que se refere à sigla Libras, com apenas a primeira letra em maiúsculo, ou Libras com todas as letras maiúsculas, o correto é a primeira, com apenas a primeira letra em maiúsculo. No Brasil, por exemplo, a Libras foi oficializada no ano de 2002. Após longos 6 anos de trâmite do Congresso Nacional e no Senado, tivemos a publicação da Lei número 10.436, Brasil 2002, conhecida como a Lei de Libras. Esse foi um grande momento e significativo na conquista para a comunidade surda, em especial uma vitória do movimento surdo brasileiro, que esteve à frente de todo o processo para alcançar esse ideal, pois a oficialização de Libras foi um processo rico de autoafirmação na constituição do movimento surdo. 3 anos após a oficialização da Libras, foi sancionado o Decreto Federal número 5.626/2005, que regulamenta a Lei da Libras. Diante desse contexto, nosso objetivo é discutir alguns aspectos que permeiam a língua de sinais, com ênfase na diferença conceitual do reconhecimento e oficialização,
da língua das demais, seja em relação a outras línguas de sinais ou a língua de sinais brasileira, bem como apontar as possíveis nomenclaturas terminológicas que podem ser utilizadas para nos remetermos a essa língua mais especificamente no Brasil. A morfologia. Na sequência, discorreremos sobre alguns recursos linguísticos da língua de sinais, cujo propósito é de esclarecer que essa língua apresenta gramática própria e independente da língua portuguesa. Nos processos morfológicos da incorporação, da localização, temos verbos direcionais e sinais locativos, que incorpora a localização de que se refere os verbos direcionados. Pode-se variar a localização dos pontos, o que é determinado pelo sujeito. O sinal de pesquisar explica o processo, pois ele deriva do sinal perguntar. Outro exemplo, o sinal de casa. Dele deriva vizinho e favela. Observe que casa, sinal sem movimento, vizinho, movimento repetidos. Favela, movimentos repetidos, mais marcação não manual com maxilar. Então, a casa, sinal de casa é assim. O sinal de vizinhos é a movimentação das mãos. E o sinal de favela movimenta a mão com maxilar. Então, o processo de fusão não se confunde com a formação de sinais a partir da composição dos sinais e suas características. Então, tem alguns sinais também que são em dois sinais, pode colocar em um só, como por exemplo, libras, letras libras, que a gente coloca assim. A construção sintática de libras. Nas construções em língua de sinais, nas conversações em língua de sinais, o corpo e as expressões estão em sintonia com as mãos enquanto elas sinalizam para os surdos que têm a visão como principal canal de aprendizagem e comunicação. As expressões corporais, faciais são fundamentais. Deixar o corpo falar é o primeiro passo para aprender a Libras. Então, por exemplo, bebê. Quando a gente, em Libras, bebê, a gente faz assim. Bebezinho, aí faz um. E bebezão. Então, o principal das Libras é o corpo fala. Então, as traduções das sentenças representadas são o gosto de ajudar a mãe. Eu gosto de ajudar a mãe. Aí representa também em sinal. Gostar, ajudar a mãe. Então, gosto, ajudar a mãe. Na língua portuguesa, a entonação de voz ou o arrastamento de certas sílabas poderiam ser usadas para enfatizar o gostar e o não querer, para compreender melhor o mecanismo fonológico, morfológico, sintático, entre outros recursos linguísticos da língua de sinais. Apresentamos um esquema envolvendo ambas as línguas, ou seja, em língua portuguesa e língua de sinais. Queremos concluir com esse estudo de Libras as suas especificidades linguísticas. É imprescindível para todos que são falantes dela, surdos ou ouvintes. Conheçam em maior profundidade o seu funcionamento, pois a verdadeira influência em Libras perpassa necessariamente pelo conhecimento de sua estrutura gramatical e sua organização. Então, essa é o nosso estudo. Muito obrigado, tudo de bom.